Bom dia, bom dia, bom dia, turma do sexto ano. Que vocês possam ter um excelente dia, um dia abençoado na presença de Deus. E vamos à nossa primeira aula de iniciação científica. Eu trabalho com parceria, isso mesmo. Parceria com a professora Gabriela Vilela. Nós duas, eu e a professora Gabriela Vilela, nós seremos as professoras de iniciação científica da turma do sexto ano, correto? E na aula de hoje vocês vão poder aprender um pouquinho sobre iniciação científica, o que é um método científico e quais os processos que vocês devem seguir para, né, a produção, para a criação, para a pesquisa, para uma análise científica de uma atividade ou um projeto científico. Vocês podem observar que a professora Lugênia colocou esse fundo. Vocês podem observar que tem um menino observando uma goiaba, que tem ali, né, uns corozinhos. Vocês podem observar. Tem moscas ali voando, mosquito, certo? Então, ele está fazendo observação, análise. Nós vamos falar sobre a importância da análise, da investigação, das hipóteses. Então, a professora Lugênia vai compartilhar agora a tela com o arquivo. Eu peço que, por gentileza, façam o cabeçalho com o nome da escola, Centro de Ensino em Período Integral, Santa Terezinha. Vocês vão colocar o nome da cidade, Tapaci, Goiás, o componente curricular, que é iniciação científica, o nome das professoras, a Lugênia e Gabriela. O conteúdo é introdução ao estudo da iniciação científica. Nesta aula de hoje, vocês irão fazer anotações. Isso mesmo, anotações dos pontos principais. Então, primeiro, nós vamos falar um pouquinho sobre a introdução de iniciação científica. Então, meus amores, nós vamos começar falando sobre o método científico, certo? Eu vou dar um exemplo bem sucinto. Às vezes, eu tenho certeza que vocês já escutaram, ou deve ter escutado na escola, né? Ou escutado falar em alguns lugares sobre o método científico, né? Vocês sabem que o método científico tem algumas regras, tem procedimentos que devem ser seguidos, né? Para a construção do conhecimento. E antes de falarmos e de aprofundar nesse contexto, na introdução mesmo, a professora Lugênia vai usar um simples exemplo do dia a dia, para que você entenda, né, um pouquinho sobre iniciação científica, né, possa compreender de maneira sucinta, de maneira prática, certo? A primeira coisa que vocês devem compreender é que o método científico, ele está inserido no nosso dia a dia, na nossa rotina diária, certo? Por exemplo, você está passeando, né, e retorna para casa, e de repente vocês pensam, eu quero me entreter um pouco, eu quero me divertir. Aí você se senta lá no sofá da sua sala, pega o controle remoto, liga o controle para poder ligar lá a televisão, né? Aperta no controle para ligar a televisão. Só que aí, de repente, você não consegue assistir o seu filme, a sua série, ou outra programação que você queria muito assistir naquele dia. E qual que é a primeira coisa que vocês vão fazer? Vocês vão fazer o quê? Vão pegar o controle, vão abrir o controle, vão verificar ali se a pilha, né, está no lugar correto. Vocês vão verificar, né? Vão usar o seu cérebro, vão pensar, analisar, né? Pensar, fazer uma investigação, e você vai pensar assim, quais que serão as soluções para solucionar esse problema? O que pode estar causando esse problema? Será que a minha televisão está estragada? Por que eu não consigo ligar minha televisão? Aí vocês vão pensar, certo?
Aí vocês pensam, será que acabou a pilha? Será que minha televisão aconteceu alguma coisa? Será que acabou a energia no meu setor ou na minha cidade? Aí você começa a levantar do sofá, né? E começa a fazer hipóteses, né? Ou hipótese dessas ideias. Do que de repente, né? O que deve ter acontecido para sua televisão não ter funcionado? E de repente, você vai testar as suas ideias. E a primeira delas é testar as pilhas, trocar as pilhas, se as pilhas às vezes acabou, né? A bateria ali, as pilhas não estão funcionando mais, a vida útil delas expirou, não funciona mais. Será que é necessário trocar a pilha, comprar uma pilha nova, certo? Aí você vai pensar, mas eu coloquei a pilha no meu controle, só que não está funcionando, não. Aí você vai levantar outra hipótese. Será que acabou a energia? Vocês vão lá liga a luz, percebe que lá na sua cozinha, na sua sala, está normal, os eletrodomésticos estão todos conectados, né, na energia, então tudo está funcionando, né, corretamente. E de repente, olha o que vocês pensam. Será o que aconteceu? Será que aconteceu alguma catástrofe? Nossa, eu tenho que solucionar esse problema e é logo. E de repente, você lembra do painel, olha o interruptor, se ele está ligado, certo? Você pensa em diversas hipóteses, né? Que são ações que são executadas em função, né, para poder sanar todas as hipóteses, todas as ideias, todas as dúvidas que você tem, porque você ainda não conseguiu solucionar esse problema. Por que você não conseguiu sanar essa problemática, né? Você não consegue ligar a sua televisão. Então, isso que você acabou de fazer, toda essa análise, né, que você acabou de fazer, é um método científico. Você acabou de fazer alguns passos, exatamente os passos corretos, né, de alguém que faz um trabalho, uma pesquisa científica, né? Ou seja, você sugeriu hipóteses, que são perguntas, né? Que foi, na verdade, através dessas perguntas que vocês encontraram respostas, buscaram encontrar as respostas para essas respectivas perguntas, né? Tentar solucionar o problema, né, o fato em questão, certo? Então, com cada resposta que você testou, né, no final você descobre que estava tentando ligar a televisão com o controle errado. Então, depois de tudo que você tentou, aí de repente, imagina só, você percebe que pegou o controle errado, que você pegou o controle errado para ligar a sua televisão. E aí você pega e testa o controle correto e você percebe que você pegou o controle errado. Vocês sabiam que isso respostas que vocês têm para análise, para as ideias, para as hipóteses que vocês tiveram, certo? Então, o que acontece? Acontece que, muitas vezes, quando vocês fazem uma análise científica, levantam hipóteses, e elas, às vezes, são refutadas. Vocês sabem o que significa refutada? Contestadas, ou seja, contestadas, rejeitadas, né? Ou seja, são aqueles erros que foram identificados, né, no decorrer, né, da hipótese. Definição dos objetivos. O objetivo é um resultado a alcançar. O que se pretende com o trabalho deve ser redigido com o verbo infinitivo. Então, os tipos de objetivos: geral, se alcançado da resposta ao problema. Específicos são metas cujo fim é chegar à realização do objetivo final e apresenta caráter mais concreto e operacional, certo? Então, nós temos a revisão da literatura, justificativa, formulação do problema, objetivo, metodologia, recursos, certo? Execução do projeto de iniciação científica, apresentação dos resultados de iniciação científica. Pessoal, nós vamos falar de tudo isso, espero que dê tempo de falar tudo na aula de hoje. Senão, nós vamos continuar na próxima aula. Pessoal, a próxima vez que você pensar em método científico,
Lembrem-se que é um conjunto de regras básicas, né, para se realizar uma experiência ou uma pesquisa, né? Para nós produzirmos uma pesquisa, né, para produzir algo, é necessário você levantar hipótese, fazer uma pesquisa, fazer uma observação, né, diária, fazer antes de iniciar a sua pesquisa. E se você teve uma hipótese que não deu certo, que foi um erro, que foi refutada, ou seja, rejeitada, contestada, o que você vai fazer? Você pode melhorar, você pode transformar a sua ideia, mudar, certo? Se ela for contestada, você pode levantar outra análise, não tem problema, você pode melhorar, você pode corrigir, ou se preferir, você pode até construir outra hipótese, porque muitas vezes você observou que a sua foi contestada, foi rejeitada, ocorreu um erro, então você tem essa possibilidade, certo? E agora que você conhece um pouco sobre o método científico, sobre esse exemplo que a tia Lugênia deu, né? Eu coloquei aqui os exemplos dos verbos a serem usados nos objetivos gerais, que é compreender, esse verbo compreender, rediscutir, esclarecer, contribuir, ampliar, refletir, confrontar, discutir, enfocar, possibilitar, reconstruir e compor. Quando nós formos lá para poder fazer, quando vocês estiverem na parte de escrita, vocês vão ter que usar sempre os verbos, certo? Eles devem ser usados dessa maneira, correto? Então, as etapas básicas de uma pesquisa. Pessoal, agora que vocês conhecem, né, um pouquinho sobre esse conceito, né, o primeiro passo é encontrar o problema, certo? O problema. Igual eu coloquei lá, vocês viram no início lá da nossa aula que eu coloquei a goiaba com aquele problema cheinho de bichinho, não tinha nem como, né, a gente comer aquela goiaba. Então, o primeiro passo é observar, né? O primeiro passo é fazer uma observação, certo? Encontrar um problema a partir dele e você vai fazer as perguntas, né? Por que que isso acontece? Como que isso acontece? Para que isso acontece? E então, depois, né, que vocês, né, tem já o problema, né, na sua mão, você já sabe qual que é o problema que você vai trabalhar em cima dele, né? Você já sabe também as suas respectivas perguntas, né, que você fez relacionada a esses problemas, né, que foram criados, analisados, né? Aí você vai começar a fazer a revisão bibliográfica, né? Vai que já teve, assim, uma pessoa, né, que já fez um estudo, né, bem parecido com o seu. Só que aí, né, a pessoa encontrou um erro, né, foi contestada, e aí você pode criar em cima do artigo, da pesquisa científica da pessoa, só que procurando criar outras hipóteses e tentando descobrir as respostas, né, para aquelas ideias, né? Quem sabe? Então, é possível você fazer isso também. Então, nós temos aí a escolha básica, já falei do tema, né? Escolher o problema. Então, escolha e delimite, né? Escolha a delimitação do seu tema. Escolher o tema, o problema que você vai trabalhar. Então, o tema que você vai trabalhar, depois você vai formular o problema que você quer solucionar, tentar solucionar, definição dos objetivos gerais específicos, a revisão da literatura, metodologia, descrever como será a coleta e análise dos dados. Eu já vou falar sobre metodologia, porque usa dados estatísticos, tem análise, tem cronograma, tem análise de dados, tem a coleta, então é muito interessante. Então, e já respondi, né, alguma dessas perguntas, né? A parte mais demorada de um trabalho, né, ou do projeto, é a pesquisa bibliográfica, que eu mencionei. Deverá pesquisar, você sempre vai ter que buscar várias fontes, né? Vocês vão ter que pesquisar em artigos, livros, entre outros, certo? Se porventura vocês não concordarem com as respostas, certo? Vocês vão começar a construir as suas próprias hipóteses, né? Uma solução ou uma resposta.
é a explicação da escolha do tema. Então, vocês vão ter que explicar os motivos que levaram vocês à escolha do tema, o nível da abrangência, né, da pesquisa, delimitação do tema, como eu falei que vocês têm que escolher o tema. Depois, a definição clara do que vai ser abordado, quais os aspectos serão considerados, a viabilidade da execução da proposta, destaque aos aspectos originais da pesquisa, vínculos do tema e atividade teórica referencial, utilidade e necessidade da realização da pesquisa, motivação da escolha da temática, a relevância, ou seja, a importância da temática, e a contribuição que essa pesquisa vai dar para algumas pessoas, porque a sua pesquisa ela tem que gerar, tem que ter uma contribuição, né? A partir do momento, né, que as hipóteses já foram levantadas, né, você vai realizar o seu experimento. Já vou falar sobre o experimento. Antes disso, eu coloquei essa frase de Euler, de Delizoikov, de 2001, me perdoem, 2001, para que os sujeitos possam compreender melhor o mundo, realizar escolhas conscientes, intervir responsavelmente no meio em que vivem. Então, a gente tem que responsabilizar, olha aqui, ó, todos contra o mosquito, olha, não destrua o nosso futuro. As florestas são a humanidade, não dos políticos. O código florestal não pode mudar. Verde é lindo. Protejam nossas águas. Olha que interessante, todos contra o mosquito. Que tal aprender com a turma como combate o mosquito o Aedes aegypti, né? Então, é isso. Para que serve o projeto de pesquisa? O objetivo de um projeto de pesquisa é traçar um caminho eficaz que se pretende atingir, livrando o pesquisador do perigo de se perder antes de ter alcançado o mesmo. E o objetivo do planejamento é organizar a ação de tal maneira que nos leve a evitar surpresas, né? Pessoal, então, o que é um experimento, né? É testar respostas, ou seja, as hipóteses que foram levantadas. Esses testes, eles têm que ser controlados, viu? Eles têm que ser controlados. Se eu estou cuidando, por exemplo, de uma plantinha e eu quero descobrir se o adubo faz bem para ela, eu preciso testar e controlar tudo, desde a quantidade de luz solar, né? Até, como que eu posso dizer? O que entra em contato, assim, a quantidade de luz solar que entra em contato com a planta. Então, eu tenho que verificar quanto tempo que ela fica no sol, ali. Eu tenho que fazer o monitoramento da quantidade de água que eu coloco ali para poder repor, né, as energias da plantinha, a quantidade de adubo, até o modo que a gente coloca o adubo, se eu for mexer com plantas, né, o jeito que eu coloco adubo também é importante. Iniciação científica. A forma certa de pesquisar, né? Na iniciação científica, você aprende a forma certa de pesquisar, como produzir os artigos. Então, nas aulas posteriores, vocês vão aprender muita coisa, qual que é a forma certa. Vocês devem procurar sempre por artigos, né? Todas as informações têm que ter fonte, tem que ser verídico, tem que verificar, né? Como que vocês vão produzir os artigos, vocês vão aprender como que faz, cronograma, objetivos, tudo. Quais são os tipos de testes estatísticos, montar e aplicar questionários, fazer transição de entrevistas, entre outros. Pessoal, como eu falei, né, das etapas do método experimental, primeiro tem a observação, igual eu coloquei aquela imagem lá da goiaba, ó. Nós temos a observação comum, que é fortuita ao caso, ou seja, dirigida por propósitos aleatórios, a científica, que é o que a gente está trabalhando, nós vamos trabalhar com o método científico, que é orientada para a explicação dos fatos. Dificuldade, observação científica não é simples observação dos fatos. Vocês têm que entender que quando observamos, já organizamos as informações caoticamente, recebidas
e a priorizamos, né, alguns aspectos. Há uma intenção que atinge o nosso olhar. Então, o processo do teste, pessoal, ele é um pouco demorado. Se eu fizer, eu dei o exemplo lá das plantinhas, né? Eu tinha que fazer um teste com 30, 40 plantinhas, né? Para ver o processo, como que elas estão sofrendo, né, esse processo durante essa quantidade de dias, né? Cada planta está fazendo uma sequência diferente de cuidados, né? Para posteriormente fazer uma comparação. E se eu não conseguir responder as minhas respostas, né? Se vocês não conseguirem responder as respostas que vocês têm, você deverá fazer fazer umas hipóteses, você vai ter que formular as hipóteses, outras, né? Ou seja, você pode reformular, você pode buscar outras respostas, você pode criar outras, né, hipóteses. Sempre vou dizer para vocês, erros e acertos não existem na ciência. Vocês sabem muito bem que é através da ciência que fazem diversos tipos de estudos, vários tipos de testes, e a ciência, ela vai testando, vai ter muitos erros até chegar nos acertos. Então, jamais vocês podem pensar que erros e acertos não vão existir na ciência. Não existe só acerto. Até chegar no acerto tem muitos erros, né? Porque tanto os erros como os acertos, eles servem para construir o conhecimento. Imagina se alguém tiver feito um artigo científico que não deu certo. Imagina se na sua cidade deu certo um levantamento e as respostas, né, para a hipótese. Legal demais, não é? Imagina se não deu certo na cidade da pessoa, mas você pegou, fez um estudo mais aprofundado e descobriu que tinha hipóteses, que tinha um estudo, que tinha um jeito de solucionar, né? Então, eu coloquei aqui só para vocês verem um pouquinho sobre hipóteses, né, que é a explicação provisória dos fenômenos observados, que deverá ser ou não confirmado, certo? Função, reorganizar os fatos de acordo com uma ordem e tentar explicá-los, né, provisoriamente. Qual a fonte da hipótese? É igual eu falei, a indução, né? Galileu supõe que todos os corpos caem ao mesmo tempo, independente dos pesos. Generalização de casos diferentes e particulares. Pessoal, geralmente nas pesquisas você pode colocar citação, tem que ter a fonte, tem que ter a citação, tem que ter o nome né, da pessoa que fez a pesquisa, se você for fazer uma pesquisa em cima da pesquisa de outra pessoa. Raciocínio hipotético dedutivo quando se verifica as consequências que são tiradas dela. Analogias são estabelecidas relações de semelhança entre os fenômenos. Qual a fonte da hipótese? Né? A hipótese, para ser científica, deve ser possível de verificação. Por exemplo, o astrônomo, aí você tem que citar, ó, fulano de tal ressalta que o astrônomo Leverrier observou o percurso do planeta Urano e percebeu uma anomalia que só poderia ser explicada se houvesse a hipótese da existência de outro planeta. Com base nas leis de Newton, de Leverrier calculou a massa e a distância do suposto planeta, o que permitiu a outro astrônomo chamado Gauss descobrir a existência do Netuno. Vocês podem observar que todas essas informações estão explícitas, né, com o nome das pessoas que falaram sobre esse assunto. Então, na pesquisa científica, na iniciação científica, no seu trabalho científico, você tem que colocar de onde você tirou, porque senão se torna um plágio. Imagina só, você usar uma ideia que não é sua, você citar uma ideia de alguém que escreveu como se fosse sua. Você tem que relatar, você tem que citar o nome, né, do responsável pela ideia e da citação, certo? Já falei sobre experimentação, viu, pessoal? Vamos recapitular. Pesquisa científica, ela significa, né, que tem um material, você tem um tema, você levanta as hipóteses, né? O material que você está fazendo, você vai ler, você vai consultar. Na pesquisa científica, na verdade, tem a diferença das duas. Tem a pesquisa, que significa que você foi atrás da informação, porque é toda a atividade, né, de buscar, né, uma resposta ou uma indagação.
Agora, a pesquisa científica já é diferente, né? Significa que aquele material que você está fazendo, ou que você está lendo, consultando, essa pesquisa utiliza métodos pressupostos, né, científicos, na busca de resposta de uma indagação, né? Então, a experimentação tem a fase da observação, que estuda os fenômenos tais como se apresentam. A experimentação, que foi o que eu disse, que é o estudo dos fenômenos em condições que foram determinadas. A observação é provocada para o controle de hipótese. Cuvier, zoológico do século XIX, o observador escuta a natureza, o experimentador a interroga, e a força, né, a se desvendar. Interessante essa frase. Então, eu falei já da pesquisa científica, né? Não esqueçam, vamos recapitular, que é quando você pega o material, você lê, você consulta, você pesquisa métodos, né, científicos em busca de uma resposta, em busca de uma indagação, né? Você testa, você vai fazer uma hipótese, você vai criar as perguntas, certo? Aí você vai fazer o quê? Testar. Ah, deu certo? É aceita. Ah, não deu certo? É refutada, ou seja, contestada, né? Aí, quando as hipóteses já estão testadas e aceitas, aí as teorias são, né, várias hipóteses. E se alguém derrubar essas hipóteses, professor, o que eu faço? Você pode criar outras hipóteses, né? Outras, melhorar a sua, ou trocar, criar, né? Trocar, colocar outra, certo? Então, as etapas da pesquisa científica, o projeto de pesquisa, é o documento com planejamento de tudo o que é necessário, certo? Para escutar as atividades durante a pesquisa. Não é apenas um documento, é um plano de pesquisa, que é um documento considerando-se todas as possibilidades, métodos e recursos. Caso contrário, corre-se o risco de dar início a alguma atividade, o estudante se perder pelo caminho, né? E até não querer mais fazer a pesquisa. Metodologia, que foi o que eu já falei, não vou ler para poder não ficar bem extenso a nossa aula, mas eu já falei, né, sobre delimitar, né, um tema para pesquisa, tem uma população, né, tem as amostras, tem a coleta de dados, tem a análise dos dados que você vai ter que analisar, né, de forma quantitativa e qualitativa, tem a definição também dos termos, né, e variáveis, né. Pessoal, eu coloquei aqui também para vocês terem noção da natureza da pesquisa, qualitativa, da qualidade, né, exploratória, que a pessoa, quem vai fazer a pesquisa vai ter que explorar, vai ter que levantar, definir as hipóteses, descritiva, descrever as características da situação, né, como que aconteceu, descrever detalhadamente. Quantitativa, quantidade, descrever as características, igual deu o exemplo da plantinha, né, quantitativa, quantidade de plantas a serem analisadas. Se eu falar na questão de materiais recicláveis também, né, eu vou ter que fazer o quê? Uma pesquisa, né, qualitativa e quantitativa. Quantitativa, descrever, experimental, casual, admitir os estudos descritivos não são insuficientes para determinar, né, a relação de causa e efeito. Pessoal, eu coloquei aqui porque vocês vão aprender a fazer o trabalho científico, né? Então, tem o cronograma que é necessário fazer. Usa o Word, certo? Pulei aqui enganado, mas deixa eu voltar aqui. Então, esse é o cronograma, as etapas, elaboração do projeto. Aí, aqui as colunas, você tem que estipular as etapas, né? O que você vai fazer no mês de maio, no outro mês, até finalizar o projeto. Quais as etapas do seu projeto e a data, né? O mês que você vai começar a executar cada uma dessas etapas. Relembrando, né, sobre a estrutura, vamos relembrar. Tem a capa, que é os dados de identificação da instituição,
onde você vai colocar a unidade de ensino, é o curso. O curso é, no caso, é a turma de vocês, né? Sextuando isso no fundamental, mas vocês vão aprender posteriormente como que vai fazer tudo isso. O título do trabalho, o nome do aluno, data e local. Folha de rosto, que é dados de identificação da instituição, unidade de ensino, curso, disciplina, título do trabalho, natureza, objetivo, aluno, data e local. O sumário, que é onde você vai colocar tudo ali, os capítulos e as seções, para ficar mais fácil da pessoa encontrar as informações. Tem que ter um sumário. A introdução, o que é introdução? Você vai apresentar, né, fazer a apresentação e vai justificar o tema que você escolheu, o tema de pesquisa. Identificação do problema e da hipótese. Você vai o quê? Identificar o problema, procurar um problema para você tentar resolver. E fazer o levantamento das hipóteses, o que, para quê, onde, o que faço, né? São perguntas que vocês vão fazer e vão responder aí na identificação. Delineamento dos objetivos, né, geral e específicos, revisão da literatura, como eu falei anteriormente, né, são subdivisões da temática de acordo com o desenvolvimento do assunto. Já falei da metodologia, né, o cronograma, a professora Lugênia também já falou, que é o quadro com etapas de pesquisa, tempo previsto para a execução de cada uma, né? Então, as etapas têm um mês, e cada mês você vai estipular uma atividade, uma etapa que você vai ter que executar. Referências, lista de todas as obras mencionadas no decorrer do texto. Igual eu disse, jamais você pode colocar referência, colocar algo que não tenha referência. Você tem que citar a fonte, tem que citar se você colocou o nome de um filósofo, colocou o nome colocou uma frase de Sócrates, você tem que colocar o nome de Sócrates, onde você tirou, qual que é o nome do filósofo, qual que é o nome do doutor na área. Então, é necessário ter referências bibliográficas, certinho? Coloquei aqui algumas perguntas que vão poder ajudar vocês. Olha que interessante. Vocês vão colocar aí, ó, na hora que vocês forem levantar as hipóteses, olha que legal. O que pesquisar? Você vai definir o problema. Hipóteses, base teórica, conceitual. Depois você vai fazer o quê? Por que vocês devem pesquisar? Né? Justificativa da escolha do problema. Para que pesquisar? Propósitos do estudo, os objetivos, como pesquisar? Metodologicamente, né? Através de artigos, através de jornais, revistas, tudo com fonte, né? Com referências bibliográficas. Quando pesquisar cronograma de execução, você tem que ter um cronograma. Com que recursos pesquisar? Você vai ter que fazer um orçamento. O que você vai gastar para poder fazer? Quais os recursos? Será que então, tudo você tem que cronometrar, tem que fazer um orçamento, tudo você tem que anotar. Quem realizará a pesquisa? Equipe de trabalho, né? Nesse caso, quem que realizará a pesquisa? Vocês, alunos, juntamente com os professores orientadores. Pessoal, agora, professora Lugênia, para fechar, né, a nossa aulinha de hoje, vou compartilhar um videozinho com vocês, tá bom? Peço que, por gentileza, prestem bastante atenção nesse videozinho. Observação, ele tá observando. Agora ele está fazendo análise. Está anotando todas as informações. Olha as hipóteses. Está levantando as hipóteses, fazendo investigação, testando. Teste 1, teste 2, agora ele fez um teste 3. Olha que legal. E agora vai para o experimento. Olha ele testando, fazendo experimento.
Teste 1. Buscando, pesquisando. Esse é o cronograma, né? Todo dia ele faz algo. Vai anotando no calendário. Todos os passos que ele está fazendo, toda a coleta de dados. Teste 2. Não conseguir, ele está levantando mais hipóteses. Fazendo análise, fazendo mais hipóteses, tentando responder as perguntas, buscando respostas, tentando solucionar o problema. Resultado, olha aí o resultado. Que legal. Pessoal, então é isso, tá bom? Fiquem com Deus e a atividade de vocês é para vocês fazerem uma pesquisa de algo que vocês têm em casa que vocês achem interessante. Pode ser de uma fruta, de uma plantinha, tá bom? Fiquem com Deus e até a próxima aula. Beijinho. Tchau, tchau.